glória a Deus. Ore um pouquinho mais ao Senhor. Neste momento feche os seus olhos. Oh Senhor, toque os nossos corações, papai. Nós precisamos do Senhor neste lugar, papai. Flua em nossas mentes, em nossos corações, papai. Transborde em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, papai. Nós clamamos a Ti, papai. Que o Teu Espírito nos capacite, nos direcione, para que a gente possa viver a Tua vontade, para que a gente possa estar no centro do Teu querer, papai. Porque é ali que nós queremos estar, Senhor. Nós não desejamos nada mais ou nada menos do que o Senhor preparou para nós. Nós desejamos viver a Tua boa, a Tua perfeita, a Tua agradável vontade, papai. Nós desejamos, nós clamamos, Senhor. Queremos sentir o Teu abraço todos os dias em nossas vidas, Senhor. Queremos sentir o Teu tocar, o Teu fluir. Fala conosco, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Só glória. Como é bom louvar o Senhor. Aleluia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Só na graça? Amém. Bom, pessoal, a ministração de hoje, ela é uma ministração que tem um poder muito forte. É um entendimento que, se a gente conseguir enraizar isso no nosso coração, é impossível. Já esqueci o que eu estava falando. Obrigado, Marco. Não, brincadeira. A ministração de hoje, ela é realmente uma ministração sobre um tema que o Senhor tem falado comigo já faz alguns dias. Na verdade, acho que minha vida inteira. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algo que tem afetado muito a nossa geração, os adolescentes, os jovens, que é a ansiedade. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Quando a gente para estudar, realmente a quantidade de pessoas que sofrem com ansiedade no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é algo muito preocupante. A gente encontra jovens de 18, 19, 20 anos que já se consideram um completo fracasso, que não conseguem dormir à noite. Se encontra umas pessoas entrando numa depressão profunda com 15 anos de idade, porque já se consideram uma pessoa inútil, que não tem função na vida. E eu parei para dar uma estudada sobre alguns dados sobre isso. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos países que a população jovem mais sofre com ansiedade. Para vocês terem ideia, o dado é que 1/3 da população dos jovens sofrem com ansiedade, mas sofrem mesmo. Porque você sentir ansiedade em alguns momentos é tranquilo. Quando você vai fazer alguma coisa nova, quando você vai passar por uma experiência que você nunca passou, é normal você ficar um pouco ansioso. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando de uma ansiedade que trava, barra e destrói vida. E segundo esse dado, 1/3 dos jovens brasileiros sofrem com ansiedade. Isso significa que a cada 3 pessoas, 1 tem problema grave com ansiedade. E esse número ele tem aumentado a cada dia mais. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre depressão, essa porcentagem é ainda mais preocupante. Só para vocês terem ideia, de 2023 para 2024, subiu 63% os quadros de pessoas que se afastaram do trabalho por depressão. E quando você vai analisar, boa parte desse crescimento está relacionado a pessoas da nossa idade. Adolescentes, jovens. E eu não sei se você que está escutando é uma pessoa que sofre com ansiedade, passa algum problema com isso. Eu não sei se você está conseguindo dormir à noite. Eu não sei como que é a sua vida. Mas, resumindo o que é a ansiedade, nada mais é do que uma preocupação, um medo com o futuro. Então, uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que sofre com isso, uma pessoa que está em uma crise de pânico ou algo do tipo, nada mais é do que uma pessoa que está preocupada com o futuro. Ela está preocupada com o amanhã.
Isso é tão grave que ela começa a sofrer pelo amanhã, não consegue viver o hoje, e talvez a possibilidade que está tirando o sono dela nem vá acontecer. E isso é algo que, às vezes, você pode estar pensando, mas que palhaçada uma ministração sobre isso. A questão é, talvez a pessoa que está do seu lado, talvez o seu amigo, talvez alguém na sua família, é alguém que está com a vida completamente barrada, destruída, sem propósito por conta disso. Só tem como saber quando você parar para analisar a noite dessa pessoa. Porque é ali que você descobre se a pessoa está bem ou não. Que é na hora de dormir. Que é quando ela encosta a cabeça no travesseiro, que daí começa a vir aquele turbilhão de pensamentos. E é ali que a pessoa começa a sofrer. Então talvez aquele seu amigo em sala de aula que está rindo, sabe o palhaço da turma? Só Deus sabe como é que está a mente do Coringa? Às vezes o cara pode ser uma pessoa super feliz, aparenta ser uma pessoa que está super bem, só que ele não consegue dormir à noite. É um cara que não tem paz para descansar. E qual que é a questão? Isso tem aumentado. Isso tem tirado vidas. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, só que à luz da palavra. É claro que a pessoa que está sofrendo, por exemplo, uma depressão profunda, ela tem que procurar ajuda. Ir num psicólogo, ir atrás de um tratamento. Isso é lógico. Da mesma forma que se você ficar doente lá, pegou uma gripe, pegou uma doença, perdeu uma perna, você vai correr atrás de um médico. Então não tem nenhum pecado, que às vezes tem um misticismo em cima disso, que é bom. Se o cara é crente, ele não pode ir num psicólogo. Então também não pode ir no médico. Se for atropelado, hora que passa. Aleluia. E de fato Deus pode curar. Mas vocês entenderam a ligação, né? Então, para a gente começar, eu queria ler com vocês alguns versículos rápidos. O primeiro em Jeremias 1:5. Eu estou na NVI. Mas qualquer uma que abrir aí está escrito igual. Aleluia. Vamos ler. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei a profeta às nações. Isso é Deus falando para o profeta Jeremias. Agora vamos lá para os Salmos 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Agora Efésios 2:10. Vocês estão lembrando os versículos aí, né? Aleluia. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Lendo esses versículos, fica claro que Deus tem um propósito para a nossa vida. No caso de Jeremias, Deus estava falando para ele que levantou ele como profeta às nações. Mas Deus deu um propósito na vida de cada pessoa. E essa primeira afirmação, talvez para você que já está um tempo na igreja, pode parecer uma afirmação tranquila. Comum, já estudei isso um monte de vezes. A questão é, esse é um ponto que Satanás tem tentado diariamente arrancar das nossas mentes, que é esse entendimento que nós temos um propósito. Nós estamos nessa terra por um motivo. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas tem pessoas que realmente acreditam que estão na terra à toa, que não sabem por que nasceu. Ou talvez a gente até sabe por que ela pensa isso, porque ela escutou isso talvez dos pais, que não era para ela ter nascido, que ela foi um erro. A questão é, Deus não erra. Se você está vivo aqui hoje, eu creio que todo mundo que está aqui está vivo, né? Amém, aleluia. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem uma missão para você. E essa missão, Ele preparou antes de você nascer. Na verdade, vai além. Igual a gente leu em Salmos, Ele preparou um livro. Antes de você nascer, Ele foi lá
pegou uma caneta celestial e escreveu num livro lá todos os dias da sua vida. Cada ponto, cada acontecimento. E ele preparou esse livro antes de você nascer. Só que existe um detalhe. Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus extraordinário. E Ele amava tanto a gente, nos amava tanto, tanto, que Ele nos deu até a possibilidade de nós não queremos ficar perto dEle. Isso se chama livre-arbítrio. Ele deu para a gente o direito de escolha. Ele preparou um livro com a sua vida. Falou, esse é o plano. Aleluia. Só que ele olhou para você e falou, agora se você quer seguir esse livro ou não, é contigo. Está preparado. Cada ponto, cada detalhe, cada acontecimento. E por que Deus fez isso? Porque Ele nos ama. Se Ele chegasse e falasse assim, olha, esse é o caminho, só tem essa possibilidade. Você vai viver exatamente isso e ponto. Você não ia ser um ser humano, você ia ser um robô. Se é a única possibilidade que você tem, a única possibilidade que existe desde sempre, é seguir à risca cada letra desse livro, você não tem liberdade. Mas Deus nos deu essa liberdade. E durante toda a nossa vida, nós também estamos escrevendo um livro. O teu que Deus preparou para você já está escrito, bonitinho. Do dia 1 ao último dia. Só que nós, neste momento, estamos escrevendo o nosso próprio livro. Baseado nas nossas decisões, nas oportunidades que nós aceitamos, naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E qual que é a questão? A vontade de Deus para nós, a Bíblia vai trazer que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Afinal, foi o nosso Pai que preparou ela para a gente. A vontade que Ele tem para nós é uma vontade perfeita. E além de preparar cada dia nosso, Ele também nos deu uma missão, nos deu um propósito. E esse propósito, geralmente, ele está relacionado a pessoas. Quer ver? Deixa eu achar o versículo aqui. Aleluia. Vamos ler lá em Efésios 4:11. 4:11 em diante. Rapaz, o povo está rápido, hein? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogadas para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza a sua função. O que nós lemos aqui? Deus, ele designou uma função para cada pessoa. E a partir do momento que você aceita Jesus, que você entrega a sua vida a Ele, você é enxertado, você é colocado no corpo de Cristo. Corpo de Cristo, no qual o cabeça é Cristo. E por que Ele dá uma função para cada um? Porque em um corpo, cada membro tem uma função. Cada membro trabalha de uma forma. Cada membro faz uma coisa diferente do outro. O pé tem uma função, a mão tem outra, o nariz tem outra, a boca tem outra. Cada membro tem uma função. E eu acho muito legal essa comparação que eles fazem aqui na Bíblia.
que é realmente nós entendermos que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então, se você está vivo aqui, saiba que Deus tem um propósito para você, que Ele quer você nesse corpo e que você tem uma função a cumprir nesse corpo. Então, aquele pensamento de eu não sirvo para nada já cai por terra. Aquele pensamento de eu não tenho um propósito já cai por terra. Aquele pensamento de, mas eu não sirvo para nada mesmo. Serve. Às vezes é o dedinho do corpo, aleluia. Mas Deus tem um propósito para você. Não existe ninguém à toa nessa terra. E só isso, só essa afirmação, que às vezes parece pequena, já tem que encher o nosso coração de paz. Porque se você está vivo, Deus tem um plano para a sua vida. Por exemplo, igual eu falei, geralmente essa missão está relacionada a pessoas. Deus não chamou todo mundo para ser pastor, todo mundo para ser apóstolo. Deus não chamou todo mundo para fazer missão em algum país lá da África. Mas todas as pessoas estão encarregadas de um propósito, que é o ID. Deus tem um plano específico para você, mas Ele deixou uma lei, uma regra, uma missão, que ela é a mesma para todos. Então, se você não tem a mínima ideia de qual que é o teu propósito no corpo, qual que é a tua função, uma você tem que ter clareza nessa noite, que é fazer o ID. Como assim fazer o ID? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque existem lugares que Deus colocou você, que só tem você de cristão lá. Talvez você vai passar por lugares que a única Bíblia que a pessoa vai conhecer é a sua vida. Então seja uma Bíblia bonitinha, amém, aleluia. Tem que estar certinho com Cristo. Porque nós chegamos aqui no culto de domingo e tem a ministração lá do pastor Paulo, do apóstolo. E glória a Deus, é um culto maravilhoso. Mas talvez tenha algumas pessoas na sua casa que não estavam aqui no domingo passado. Talvez que não vão estar no próximo domingo. Tem pessoas no seu trabalho, na sua escola, que não vai ter um pastor que vai entrar lá na casa dela, meter o pé na porta e falar assim, aceita Jesus agora. Geralmente isso não acontece. Mas Cristo tem uma parte do corpo lá. Quem? Você. Então existem pessoas que Deus preparou para você levar o Evangelho. Para você falar com essas pessoas. Para você apresentar esse Cristo. E qual que é a questão? A ansiedade, a preocupação com o futuro, ela vai vir. Isso é normal. Ainda mais nessa faixa etária quando está terminando a escola. Que daí você está lá terminando a escola e você percebe que você não está mais de férias. Aí você está desempregado. E aí você percebe que no próximo ano você não tem mais que comprar material para ir para a escola. Você tem que se aprumar e fazer dinheiro. Você tem que tomar um rumo para a sua vida. E isso é uma pressão muito grande. É normal que a pessoa passe por isso e fique preocupada. Que às vezes ela não sabe qual faculdade ela quer fazer, se ela quer fazer uma faculdade ou não. Ela fica com medo de, se eu vou arrumar um trabalho, até onde eu vou trabalhar nisso aí? O que eu vou fazer da minha vida? Isso vai ser minha vida agora? E começa a vir aquele turbilhão de pensamentos, e daí você vê a pessoa perdendo a paz. A questão é que o nosso Deus é um Deus de paz. E quando nós ficamos com essa correria na nossa mente, com esse turbilhão de pensamentos, seja pelo que for, você começa a afastar a voz de Deus da sua cabeça. Porque, pensa só, se tem umas 50 vozes falando dentro da sua cabeça e Deus falar, aí vai ser só mais uma. Aí vai ser 51. E daí no meio daquela bola de neve a gente começa, parece que se perder. Só que aí vem o nosso querido apóstolo Paulo, e olha o que ele vai falar em Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. É normal a gente passar por dificuldade. A vida vai ter processo. E por que a vida vai ter processo? Porque nós estamos a todo momento que Deus tenta nos ajudar a viver aquele livro que Ele escreveu das nossas vidas, fugindo desse caminho para escrever um livro diferente. Só que qual que é a questão? Às vezes Deus quer que a gente vá naquela direção, e a gente vai para cá. E esse processo de se alinhar até lá pode doer. Porque, geralmente, é através da dificuldade que as pessoas têm mudado o comportamento. Infelizmente, não que seja da vontade, do agrado de Deus, mas infelizmente a única forma da gente orar é se estiver passando por um dia ruim. Porque é muito fácil, quando está tudo bem na nossa vida, a gente esquecer Deus. Quando as coisas parecem boas, a gente simplesmente abandona Deus e começa a ignorar esse livro. Começa a ignorar a vontade dEle. Daí quando a gente vê, a gente está tomando as nossas próprias decisões, andando na força dos nossos braços, dos nossos pés, e está já em outro canto, nada a ver. E daí o que a gente precisa para voltar para Deus? Um processo, um dia ruim, uma dificuldade. Que daí na hora você já ajoelha, Senhor meu Deus, me ajuda, meu Pai. Ele vai ajudar. Só que existe uma questão. Existe uma paz que Deus disponibilizou para a gente. E é uma paz assim que ela transcende o entendimento humano. Por quê? Porque essa paz que Deus tem para nós, ela não depende de nenhuma circunstância. Ela não depende de nenhuma situação. Não importa se as coisas estão boas ou se as coisas estão ruins. Se você consegue, se você está cheio dessa paz que Deus tem para nós, que a gente acabou de ler aqui em Efésios, você vai conseguir chegar à noite, encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Só que essa paz, ela só está garantida para a gente quando nós estamos seguindo a vontade de Deus. O que eu quero passar para vocês essa noite é muito simples. Deus tem uma vontade para as nossas vidas. Mais do que isso, Ele tem objetivos para as nossas vidas. Ele nos colocou em um corpo. Ele quer nos usar como ferramentas para expandir o Evangelho. E é neste caminho, é debaixo da vontade de Deus, é debaixo do caminho que Deus preparou para nós, que nós vamos alcançar essa paz. E mais do que isso, é aí que nós vamos viver a promessa que Deus fez para nós, que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Só que sabe o que acontece? Nós somos especialistas em determinados momentos da nossa vida, quando as coisas complicam, quando aparece uma dificuldade, quando aparece um problema, pegar, ajoelhar, pedir ajuda para Deus, entregar ali as nossas decisões, entregar realmente a nossa vida para Ele. Pegar e falar, ó, tá a chave da minha vida aqui, cuida, se vira, faz o que você quiser, estou em suas mãos. Só que na primeira oportunidade, a gente vai lá e pega de volta o domínio das nossas decisões. A gente pega de volta essa direção das nossas vidas. A gente fica roubando a Deus todos os dias. Então você chega, olha e fala, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Nos próximos 5 minutos, que depois eu, preciso do controle da minha vida de novo. E aí, meus amigos, com a gente controlando a nossa vida, o negócio é feio mesmo. Porque aí a gente consegue se meter em cada buraco, em cada enrascada, que se não for o amor de Deus, a misericórdia dEle, a graça dEle, de ir lá buscar a gente, falar, volta, nós estamos lascados. O André tinha que fazer o teatro do banco, hein? Vou cobrar ele aqui no púlpito, que aquele teatro é bom, e fala sobre isso, hein, Japa? Qual que é a questão?
Nós precisamos parar de fazer isso. Nós precisamos de parar de roubar o controle das nossas vidas da mão de Deus. E entregar a nossa vida para Ele de verdade. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós falamos que entregamos a nossa vida para Ele. Só que é mentira. O que significa entregar a nossa vida para Ele? Não é agora eu aceitei Jesus, agora eu acredito nele. Não. Não é agora eu estou salvo. Aleluia, você está mesmo. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está salvo. Mas entregar a vida para Ele é você pegar o controle das suas decisões e colocar na mão dEle. E deixar com Ele, pelo amor de Deus. Não pega de volta, não. Porque a partir do momento que Deus está tomando as decisões da sua vida, que você realmente bate no peito e fala: Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Eu não sei o que você escreveu nesse livro aí da minha vida, mas é isso que eu quero viver. Essa paz que transcende o entendimento, essa paz extraordinária começa a habitar no nosso coração. Porque não importa se você está passando por uma dificuldade ou não, não importa se você já está na faculdade que você quer ou não, se você passar naquele concurso, se você vai conseguir aquela vaga, se vai dar certo aquele problema, não importa, porque a tua vida não está nas suas mãos, está na mão de Deus, e Deus sabe o que está fazendo. Deus é perfeito. E essa paz ela não tem preço, porque não importa, por exemplo, quanto dinheiro você conquiste, que vai garantir que você tenha uma noite de sono tranquila. Isso não tem preço. Você vê hoje, de verdade, é quase comum você encontrar assistir algum vídeo de algum famoso aí, alguém que tem dinheiro, e essa pessoa falar que sofre de depressão, ou que já sofreu. E existem vários motivos para isso, mas um deles é que a gente sempre tenta colocar uma expectativa no nosso futuro de quando eu tiver dinheiro, quando eu conquistar isso, aí eu vou estar bem, aí eu vou estar feliz. E a gente vai caçando a nossa felicidade, a nossa paz em coisas dessa terra. Então a pessoa ela pega e fala: tá, minha vida não está do jeito que eu quero agora. Mas no futuro, quando eu terminar essa faculdade, no futuro, quando eu comprar aquele carro, no futuro, quando eu casar, no futuro, quando acontecer não sei o quê, aí eu vou estar feliz. E sabe o que acontece? Passa os anos e a pessoa conquista isso. Ela consegue talvez o bom emprego, ela consegue o carro que ela queria, a casa que ela queria. E glória a Deus, isso é maravilhoso. Isso não é pecado, não é errado. Mas aquele vazio, sabe, aquele monte de vozes, aquela incerteza, aquela ansiedade, aquelas preocupações, quando você encosta a cabeça no travesseiro, elas não vão embora. E por que elas não vão embora? Porque você está caçando a sua paz e a sua felicidade em coisas dessa terra. E nós só vamos encontrar ela quando nós começamos a buscar ela em Deus. Nós só vamos encontrar essa paz quando a gente começar a viver esse livro que Deus escreveu sobre as nossas vidas. Tem alguém aqui que estava no culto de domingo passado? Só para mim saber. Aleluia, metade, gente. Outra metade vem também, aleluia, amém. Temos culto às 9 da manhã e às 6 da tarde, 7 da noite nas igrejas de bairro. Foi um culto extraordinário. Porque, na verdade, não foi nenhuma ministração, foi mais um testemunho. Quem estava com a gente eram os pastores Xisto. Eu não vou lembrar o nome deles, mas é o homem e a mulher, e o sobrenome é Xisto, então é os pastores Xisto. Esqueci o nome deles. Mas, enfim, eles são missionários na África. A vida deles é indo de cidade em cidade, ali de povoado em povoado, principalmente em Moçambique, se não estou enganado, que é o país que eles estão, e servindo ao Senhor, fazendo o que Deus chamou eles para fazer, fazendo aquilo que Deus preparou para eles. E eu achei engraçado escutar eles falando, porque eles falavam com uma alegria de tudo que eles estavam vivendo lá. E a realidade deles é o quê? Para batizar alguém, eles tinham que pedir oferta, conseguir dinheiro para comprar água, para encher uma piscininha ali e batizar os irmãos. Só que eles falavam aquilo com uma alegria, com uma paz, que você fala assim: esse povo é doido.
E você viu o pastor falando, não, porque eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, eu não tenho nada, não tenho certeza de nada. É lá que eu vou almoçar amanhã. Só que com uma alegria, com uma paz que você não consegue entender, que até contagia. E eles começaram a falar um pouco também da vida deles antes deles virarem missionários. Aqui no Brasil, ele fala até que uma das formas, um dos momentos que Deus falou com ele, que era para eles ir para a África, começar a fazer missões, era no momento que ele estava brigando com a esposa dele. Olha só que interessante. E ele fala também que ele perguntou para os filhos dele se eles preferiam o pai ali fazendo missão, no meio do nada e sem R$2 no bolso, ou na época que eles tinham uma estabilidade aqui no Brasil. E os filhos falam, não, melhor é agora. E por que isso? Porque agora eles estão vivendo o que Deus preparou para eles. E essa paz tomou conta do coração deles. Agora eles estão vivendo o livro que Deus preparou para eles. E isso não tem preço. Nos olhos humanos, nos olhos naturais, parece que Deus tem raiva deles. Fala, rapaz, mandou os caras para o meio do nada, né? Teve que abandonar tudo que tinha aqui, abandonar a família, vender casa, vender carro, tudo e partir. Só que quando você vai conversar com eles, eles falam que não teria como eles estar mais felizes do que estão agora. Por quê? Porque estar no centro da vontade de Deus não tem preço. Entregar as suas decisões para Deus não tem preço. E eu não estou falando que o teu propósito é ir para o meio do nada. Está precisando de alguém para ir levar o evangelho lá no Afeganistão. Pode ser que seja. O que eu estou falando é que Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Se Deus te colocou na escola que você está, tem um propósito para você lá. Não é a escola que me matricularam, fazer o quê? Nasci aqui? Não. Deus tem um plano de todas as coisas. Se você nasceu aqui, tem um propósito. Se você está na escola que você está, tem um propósito. E essa vontade boa, perfeita, agradável, essa paz que transcende o entendimento, essa alegria inexplicável, ela só vai alcançar realmente o teu coração quando você decidir pegar as tuas vontades, entregar na mão de Deus e falar, ó, toma o controle da minha vida. Então eu queria convidar já o pessoal do louvor. Eu queria que vocês se colocassem de pé. E é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês essa noite. Eu não sei pelo que você está passando, pelo que você já passou. Problema todo mundo tem, alguns mais sérios do que os outros. Mas Deus tem um plano para a sua vida. E, de verdade, apresente os seus problemas diante de Deus. Não tenha medo. É o que Paulo manda a gente fazer ali na carta que nós lemos aos Efésios. Ele fala o quê? Está tendo problema? Apresenta diante de Deus. Fala com Ele. Não tenha vergonha de expor o que você está pensando e os seus medos para Deus. Às vezes a gente tem medo de falar para Deus os nossos medos. Medo de falar os medos é bom, né? A gente tenta esconder o que nós somos de Deus, quando Ele te criou. Então não tenha vergonha de apresentar diante de Deus, quando você chegar hoje no seu quarto, os seus medos, as suas preocupações, os seus sonhos. Entrega tudo para Ele e deixa que Ele cuida, porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Queria fazer uma oração com vocês, peço que vocês fechem seus olhos. Senhor meu Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu amor tem nos alcançado a cada dia mais. Obrigado porque a Tua graça é abundante em nossas vidas, Papai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos dê força para conseguirmos entregar as nossas vidas ao Senhor de verdade. Nos ajuda, Senhor, a passarmos o controle das nossas vidas para a mão do Senhor, porque nós cremos que somente o Senhor é o dono da vontade boa, perfeita e agradável. Somente no Senhor nós vamos alcançar essa paz, Senhor, essa paz que transcende todo o entendimento humano. Toma o controle das nossas vidas, Senhor. Guia-nos, Senhor, em todos os passos, em todas as falas, em todos os locais, para que nós venhamos viver o Teu querer e não o nosso. Assim nós oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos para o nosso momento da oferta, então. E eu quero compartilhar uma história com vocês. Não precisa abrir, tá, Luiz? Mas a história se encontra em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Que conta a história de uma viúva que ela estava com muitas dívidas e perdendo os filhos. E aí ela procura o profeta Eliseu para pedir ajuda. E o profeta Eliseu, acredito que direcionado pelo Senhor, né, pergunta para ela assim: o que você tem em casa? E aquela viúva responde para ele que ela só tinha um pouquinho de azeite. E aí o profeta Eliseu fala para ela: então pegue esse azeite e pede vasilha para todos os vizinhos, precisam ser muitas vasilhas. E aí ela faz isso e eles entram em casa e ele fala para ela começar a derramar aquele azeite nas vasilhas. E a Bíblia conta que enquanto ela derramava o azeite, não parava, o azeite não acabava e ela encheu todas as vasilhas que ela tinha conseguido. E ainda assim, sobrava azeite. E o que o Senhor falou comigo com relação às ofertas, quando eu li esse versículo, é que aquele azeite, ele não acabou. O que acabou foi o espaço para caber aquele azeite. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir espaço para que o Senhor derrame mais. Muitas vezes nós não estamos dispostos a entregar um pouco do valor de tudo aquilo que a gente recebe do Senhor para que o Senhor nos abençoe mais. Para que a gente tenha mais, a gente precisa abrir espaço para que o Senhor derrame. Então que nessa noite vocês venham trazer a oferta entendendo que esse é um espaço que vocês estão abrindo e mostrando para o Senhor que vocês estão entregando e abrindo espaço para que Ele possa derramar mais sobre as nossas vidas, para que Ele possa prosperar mais a sua área financeira. Amém? Então podem trazer as suas ofertas. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Amém, glória a Deus. Vamos para os nossos recados então para a gente finalizar. O primeiro recado, eu quero que vocês comemorem, façam muito barulho, tá bom? Que nós teremos no mês de maio o nosso encontro com Deus Teens. Uhul! Nos dias 29, 30 e 31 nós vamos ter encontro com Deus Teens, né? O último final de semana do mês de maio. E todos vocês que ainda não participaram do encontro são muito convidados para participar. Se você já participou, você sabe o quão poderoso é o nosso encontro com Deus. Então, convide algum amigo que ainda não participou para estar lá. Podem procurar algum dos nossos líderes para fazer inscrição. Está no valor de R$100, porque precisa custear toda a alimentação, que tem café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E também toda a energia, né? Tudo que é gasto ali para receber vocês. Mas a gente já está divulgando, porque aí tem como parcelar em até 2 vezes. Então aí procure algum dos nossos líderes que vão estar por aí, vocês vão encontrar para fazer inscrição. O segundo recado são sobre os nossos núcleos celulares. Quem aqui já participou de algum núcleo na sua escola? Faz um sinal com a mão. Quem já participou? Para quem não sabe o que são os núcleos, é um movimento evangelístico que a gente tem feito nas escolas, no estadual de manhã e à tarde, e no Anchieta no período da manhã, que é uma ferramenta para nós evangelizarmos as outras pessoas. Então, todas as quartas-feiras, a não ser que tenha algum empecilho, enfim, tá chovendo e aí não dá para fazer, mas todas as quartas-feiras a gente se reúne durante o horário do intervalo no propósito de falar sobre o amor de Jesus, né? A gente não envolve placa de igreja ou religiões, a nossa intenção é somente levar o amor de Jesus para aquelas pessoas. Então, se você é de alguma dessas escolas e ainda não participa, você está muito convidado para participar todas as quartas-feiras durante o intervalo. Próximo recado. Quem aqui não participa de nenhuma célula? Não participa de nenhuma célula. Faz um sinal com a mão. Quem aqui está do lado de alguém que não participa de nenhuma célula, então? Faz um sinal com a mão para dedurar a pessoa. Então, você que não faz parte de nenhuma célula, todas as outras pessoas que não levantaram a mão fazem parte de uma célula e te observaram. Então, você será convidado para alguma célula que fica ali mais perto da sua casa. Amanhã nós temos culto, então, às 9 horas da manhã.
culto de milagres, e de manhã às 9 horas é a chegada dos trekkings também. Então você é muito convidado para participar. E aí na noite, né, às 6 horas e às 7 horas nos bairros. Como eu comentei, é culto de milagres. Então é um culto voltado para milagres. Então no final do culto tem uma oração por aqueles que tiverem algum pedido, e é um culto muito poderoso. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos sigam. É por lá que a gente posta todos os eventos, às vezes mudança de horário de culto, tudo a gente posta lá. Então, para que você fique por dentro de todos os avisos, sigam a gente nas nossas redes sociais. E nós teremos culto no próximo sábado, se tudo der certo, em nome de Jesus. Nós teremos culto no mesmo horário, no mesmo lugar. E a gente conta com vocês, e tragam alguém que precisa ouvir uma palavra do Senhor. Amém? Amém? Fechem os olhos então, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para estar aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Obrigado pelo momento de louvor, Senhor. Obrigado por essas ofertas. Que no próximo sábado mais pessoas venham conhecer do teu amor, Senhor. Que mais pessoas venham vir aos nossos cultos, Pai. Que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Pai. Que a ansiedade, que o medo, que a vergonha, que a insegurança não venha nos impedir, Pai, de levar a tua palavra para outras pessoas. Nos leve em paz para casa, Senhor, em segurança. Que aqueles, Senhor, que vão ter um momento de comunhão, que seja um momento abençoado, Pai. E que nós possamos viver níveis maiores, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.